como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 8, objeto de conhecimento, citoplasma e suas organelas. Detalhamento desse objeto é características gerais e funções. Citosol, centríolo, incluindo cílios e flagelos, ribossomos, mitocôndria, vacúolo, complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático liso e rugoso e plastos. Então, vamos começar a nossa aula? Olá, alunos! Vamos começar aí a nossa aula falando um pouquinho sobre as organelas, né? E o citosol, que fazem parte da estrutura da célula, né? Chamada de citoplasma. Vamos lá, vamos começar. Então, o citoplasma é composto por uma porção viscosa, né? Essa porção é chamada de citosol ou hialoplasma. Onde ocorre a maior parte das reações químicas importantes para a manutenção da vida. Então, convido vocês a conhecer as organelas que estão imersos nessa estrutura chamada de citosol. Essas informações são essenciais não apenas para a compreensão da biologia celular, mas também para o desenvolvimento de uma abordagem científica e uma compreensão mais ampla dos processos biológicos em níveis molecular e celular. Então, comecemos aí a estudar cada estrutura, né, no que for possível, vou fazendo aí uma analogia a um determinado órgão, porque o nome organelas lembra isso, né? Lembra órgãos. Na verdade, são estruturas muito pequenas, por isso dá esse nome, essa nomenclatura diminuta, né? Dentro da biologia, em vez de órgãos, fazer uma analogia organelas, e cada uma delas vai ter uma função específica e vai ter um formato, uma configuração também diferente, que eu estou trazendo aí esses modelos didáticos para ilustrar melhor essas estruturas. Vamos nessa? Então, comecemos pelos centríolos, né? Esses centríolos não estão envolvidos por uma membrana. Portanto, alguns autores não os consideram organelas, né? Pelo próprio nome que os autores falam, dentro da estrutura que eu estou propondo para vocês aqui, né, que é a estrutura de uma célula eucariótica, deve haver organelas membranosas, né, que é uma característica muito importante delas, mas esse centríolo não é membranoso. Mas isso não os torna menos importantes para as células animais. Por quê? Porque, na verdade, eles ajudam na separação das células, esticando-se na hora da divisão, né? Vai haver um prolongamento dessa estrutura aí. Então, os cromossomos ficam ali envoltos dos tubos do centríolo. Eles são fundamentais na formação de cílios e flagelos. Estão ausentes na esmagadora maioria das plantas e alguns fungos, né? Gente, essa estrutura que foi mostrada para vocês, perpendicular, um perpendicular ao outro, e eles estão sempre aos pares, ela é uma estrutura do jeito que está aí mesmo. Ela é didática, mas também visualmente, no microscópio, ela se apresenta dessa forma, né? Lembra muito mesmo a imagem didática, a estrutura que é vista ao microscópio eletrônico. Pelo fato de ser uma estrutura extremamente pequena, né, não dá para a gente visualizar no microscópio óptico. Vamos dar continuidade aí para a nossa próxima estrutura, é o complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense, mas alguns autores também vão chamá-lo de aparelho de Golgi. Tem a aparência de uma série de bolsas membranosas, como você pode identificar à sua direita aí, né, achatadas, empilhadas como prato empilhados. E a sua função é de armazenamento, empacotamento, secreção de substâncias recebidas, por exemplo, enzimas, e eliminando-as para fora da célula. Além disso, participa da síntese de glicídios,
responsável pela formação dos lisossomos e do acrossomo dos espermatozoides, né? Quanta função tem aí o complexo golgiense, o complexo de Golgi ou o aparelho de Golgi, né? Tanto faz, qualquer uma dessas nomenclaturas vai estar correto. Vamos para a nossa próxima estrutura, são os lisossomos, né? São bolsas membranosas que contêm enzimas digestivas, realizam a digestão intracelular, e quando o material, por acaso, é fagocitado pela célula e chega ao interior do citoplasma, né, o fagossomo resultante se funde a um lisossomo, criando um vacúolo digestivo, que é onde ocorrerá a digestão daquele material. Eles possuem o fundamental papel da autofagia por conta disso, destruindo organelas desgastadas e aproveitando seus componentes químicos, né? Ele vai fazer um papel de reciclagem dentro da célula, importantíssimo, não pode faltar aí no seu estudo, com mais profundidade, com mais afinco, né? Uma atenção especial aos lisossomos. Vamos dar continuidade. A próxima estrutura que vocês estão vendo são as mitocôndrias, responsáveis pela produção de ATP, né, tendo 2 das 3 etapas da respiração celular, que são o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora, ocorrendo em seu interior, em sua matriz e em suas cristas, respectivamente. Para que vocês entendam melhor aí a estrutura, visualizem essa estrutura com um esquema maior aí, né? Só fizemos um aumento na estrutura anterior. Ela está presente aqui, olha, dentro do citoplasma. Vamos imaginar um pequeno recorte aqui dessa estrutura, colocando uma lente de aumento. Vocês vão observar aí que possuem camadas, né, mais complexas dentro dela, né? Detalhando aqui com um corte transversal, o que existe no interior dessa estrutura. Vamos conhecer um pouquinho, né? Primeiro, o espaço intermembranar, que pelo próprio nome é um espaço entre membranas. Subentende-se que nós temos mais de uma membrana, né? Existe uma camada aí reforçando essa estrutura da mitocôndria. Temos a membrana interna, temos a matriz, que é essa parte aí mais interna, com a coloração azul turquesa, no esquema didático, e a membrana externa, né, finalizando aí essa estrutura básica da mitocôndria, que vamos falar um pouquinho mais dela mais adiante. Então, dando continuidade aí, nós temos o retículo endoplasmático liso, né, que ele vai fazer a síntese de lipídios, como colesterol e os hormônios esteroides. Esse esquema didático, ele está destacando o retículo endoplasmático liso, e vocês podem observar que próximo dele tem uma outra estrutura formando um pequeno labirinto, ela está mais clara, e mais na parte periférica, o núcleo. Então, esse esquema ele foi propositalmente colocado para que vocês entendam que, geralmente, quando você observa a célula, nós temos essa proximidade do retículo endoplasmático liso ao rugoso e, consequentemente, ao núcleo, né? Porque vai haver muita reação metabólica dentro dessas 3 estruturas, e elas vão precisar ficar muito próximo do núcleo que contém um material genético, o DNA, né? Ele que vai, fazendo um adendo aqui, ditar exatamente qual vai ser a necessidade metabólica da célula para que essa estrutura, o retículo endoplasmático liso, processe tudo que está sendo necessitado pela célula como resposta. E dando continuidade aí, esse retículo, né, nas células do fígado é fundamental para o papel de desintoxicação, absorvendo substâncias tóxicas como o álcool e as destruindo ou modificando de alguma forma. E por ter essa função de armazenamento, como nos vegetais,
tendo em vista que os vacúolos são bolsas membranosas, derivam desse retículo também, né? Então, esse aí é o retículo endoplasmático liso, né? Vamos conhecer agora o outro retículo, que é o retículo endoplasmático rugoso, né? Formado por uma série de sacos achatados, aos quais estão aderidos aos ribossomos, né? Observem, ele está mais em destaque, está mais próximo do núcleo. Sua principal função é a síntese de proteínas que são enviados para o exterior da célula através do complexo de Golgi. E, para falar dessa grande estrutura que está sendo mostrada didaticamente, temos os ribossomos, que, assim como os centríolos, não estão envoltos por uma membrana, e nem todos os autores os consideram também como organelas por conta disso. Dentro do esquema mostrado para vocês, eles representam esses pontinhos, né? Visualmente, nesse esquema didático, e possuem a função de síntese de proteínas. Diferente dos ribossomos acoplados ao retículo endoplasmático rugoso, que é esse que vocês estão vendo, tem outros também fora dessa estrutura, soltos no citoplasma, que são os ribossomos livres, né, que têm como função de sintetizar as proteínas para o uso interno da célula. Então, aí acabei de apresentar para vocês o retículo endoplasmático liso e o rugoso com as suas respectivas funções. Vamos conhecer agora a nossa próxima estrutura, que é o citoesqueleto. Como o próprio nome diz, lembra esqueleto. Por quê? É uma rede de filamentos proteicos que garante a manutenção do formato da célula e participa do seu processo de divisão celular e permite a sua movimentação. Então, ele vai funcionar, esse emaranhado, esses filamentos pequenininhos que estão sendo apresentados aí nessa estrutura didática, eles se apresentam como se fossem os risquinhos, né? Fazendo contraste aí com o fundo escuro da célula, eles são esses risquinhos formando um emaranhado. Esse é o citoesqueleto, né? Com essa função aí de sustentação, dando uma forma, dando um formato, né? E estabilizando esse formato ligeiramente arredondado da célula. Vamos conhecer a nossa próxima organela, que são os peroxissomos, né? São organelas esféricas que têm como função metabolizar o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, um dos principais radicais livres da célula, né? Radicais livres que podem ser produzidos através de processos metabólicos. Importantíssimo fazer um adendo aí. Não são esses radicais livres que vão promover o envelhecimento precoce, né? Matando, se tiver uma quantidade muito grande, matando células, né? Consequentemente, vai prejudicar o tecido, que vai prejudicar o órgão e, posteriormente, o organismo, né? Por assim dizer, porque, como vocês sabem, o nosso corpo funciona formado por milhares de células. Então, se cada célula tem início, meio e fim de vida, e no seu processo metabólico ela produz muito peroxissomos, né? Aliás, peróxido de hidrogênio, a função desse peroxissomos é justamente quebrar essa molécula que vai promover o envelhecimento da célula. Olha aí a importância dela e o reflexo dela para o nosso organismo, né? Qual é essa reação? É a reação catalase, né? Que é capaz de quebrar esse peróxido de hidrogênio, formando água e oxigênio atmosférico, nessa reação que vocês estão vendo aí. Respeitando aí o equilíbrio da equação, né? O que tem antes em termos de átomos, também tem depois. Com a presença da catalase, que é uma enzima, vai haver esse processo de quebra. Olha aí a catalase, uma enzima que, por sinal, é uma proteína, né? Dentro do grupo dessa função orgânica proteína. E, para dar continuidade aí a nossa próxima organela, eu apresento a vocês os plastos, também chamados de plastídeos. São organelas celulares encontradas em células vegetais que apresentam função de fotossíntese ou síntese de aminoácidos, aliás, além de síntese de aminoácidos e ácidos graxos.
e também possui esse papel de armazenamento. Pelo esquema didático que está sendo mostrado aí para vocês, nós temos uma desses plastos sendo representado, que é o cloroplasto, muito conhecido de vocês, presente nas células vegetais. Então, esse cloroplasto aí, mostrado de forma esquemática, como se a gente fizesse um recorte na planta, um recorte na folha, e ampliasse ela, ele vai ter essa estrutura aí que vocês estão vendo, né? Uma estrutura membranosa, né? Também tem uma membrana externa aí, uma membrana interna, né? Tem essas pilinhas aqui que a gente vai ver muito no processo metabólico das células. E uma coisa interessante é que ele é um desses tipos de plastos e ele vai ter essa função de fazer o processo de fotossíntese, que é uma importante função metabólica para a planta, né? Mas dando ênfase aí para vocês que existem outros plastos que vão ter outras funções diferentes do processo fotossintético, tá bom? Para dar continuidade aí ao nossa próxima estrutura, apresento vocês os vacúolos, né? Suas principais funções são reserva, atuando como compartimentos para estocagem, normalmente não produzem as moléculas que armazena, né? Recebendo de outras partes da célula. Eles só vão ter também essa função de reservar, de conter, né? Eles não vão produzir normalmente. Funcionam também como controle osmótico no processo de turgescência e plasmólise, evitando que a célula se rompa, né, dando uma estabilidade a essa estrutura, e também vão ter a função de degradação de moléculas e reciclagem de componentes celulares, com uma atividade digestiva. Isso lembra aí um pouquinho da função dos lisossomos, né? Também vão ter o papel de defesa, pois algumas substâncias contidas no interior dos vacúolos podem ser nocivas para parasitas e herbívoros. Sendo assim, podem desempenhar um papel de proteção para a planta. Então, observem até aqui o que foi apresentado para vocês, né? Cada estrutura dessa vai lembrar um pouquinho um órgão do nosso corpo, né? Fazendo um papel importante, né? Metabólico para que essa pequena estrutura, a célula, possa funcionar de forma harmônica, né? Tudo isso aí com a ajuda de outras estruturas que a gente vai ver no núcleo celular mais adiante, mas eu queria dar essa ênfase para vocês, né, de fazer essa analogia de organelas com órgãos, para que vocês consigam identificar e consigam, como é que eu posso dizer, memorizar melhor cada estrutura dessa, né? Vamos dar continuidade aí à última estrutura apresentada, que são os plasmodesmas. Os plasmodesmas são estruturas vitais para a integração e a coordenação do funcionamento das células vegetais, permitindo uma comunicação direta e eficiente entre elas, o que é essencial para o crescimento, desenvolvimento e resposta da planta do ambiente, né? Vejamos, aqui eu vou delimitar para vocês um espaço, nesse espaço aqui, a célula vegetal. Percebam que a célula vegetal tem essa postura levemente geométrica, lembre que isso é uma estrutura dela, embora o esquema não esteja apresentando ela na cor verde, não quer dizer que não seja uma célula vegetal, né? Ela vai ter essa parede, vou pintar aqui com uma cor mais... Vai ter essa parede celular em verde, olha, sendo pintada aqui para vocês, ilustrada. Mas se eu fizer um pequeno corte nela, um pequeno corte na parede, como está sendo mostrado aqui, e aumentar, eu vou ter duas paredes, né? Essa parede dessa célula e essa parede da outra célula se comunicando através dessa estrutura, que parece mais um canal, né? De entrada
de uma célula para outra, né? Então, os plasmodesmos são isso aí. São essa estrutura que vai formar um canal de comunicação. Por que que isso é necessário, professora? Porque a parede celular, sendo uma estrutura muito rígida, formada por celulose, ela não é permeável. Então, pelo mecanismo evolutivo, a célula precisava ter esse meio de comunicação com a outra célula vizinha para que ocorressem os processos que o tecido vai desempenhar, né? O papel, a função do tecido dessa planta. Então, há que ter essa comunicação entre as células, entre todas elas. Através dos plasmodesmos é possível essa comunicação. Então, vamos aí fazer um quadro comparativo, né? Aquele nosso quadro comparativo para mostrar um pouquinho das características das células, né? Parede celular, ela estará ausente nas células animais, mas presente nas células vegetais, fazendo adendo aí que tudo que foi mostrado para vocês, né, todas as organelas estão representando células eucarióticas, né, células nucleadas. Os plastos, eles estarão ausentes na planta, presentes, né, e responsáveis até pela fotossíntese, quando forem os cloroplastos, né, nas plantas. Vacúolos estarão presentes em pequenas quantidades e mais numerosos nos animais, nas células animais. Nas células vegetais, geralmente é um vacúolo grande, central, que empurra o núcleo, deixando o núcleo vegetal mais para a região periférica. Lembrando que os vacúolos que a gente citou aí anteriormente, eles são formados dentro do processo depois da ação dos lisossomos, né, ou a ação de qualquer reação metabólica que aconteça dentro da célula, né, que vai sobrar alguma coisa que tem que ser eliminada, né, vamos ter a ajuda aí dos lisossomos, né, dessa estrutura, ou nós vamos também ter a ajuda do complexo de Golgi para englobar uma estrutura, para empacotar essa estrutura e depois eliminar. Então, essas estruturas elas acabam formando o que nós chamamos de bolsas ou os vacúolos, né? Que pode ser em pequena ou em grande quantidade, isso vai depender muito da ação metabólica de cada tecido, de cada sistema dentro do corpo humano, por exemplo. Vamos continuar aí com a nossa tabela, né? Nós temos aí o formato e o tamanho para serem considerados como características. Mais uma vez, enfatizando para vocês que nas células animais são variáveis, geralmente pequenos, e nas células vegetais geralmente tem formatos regulares, que lembram muito figuras geométricas, lembram mesmo, quando você olha o microscópio, é impressionante a disposição deles, justapostos, né, um grudadinho no outro, e são maiores. Os centríolos estarão presentes nas células animais, né, em algumas células, como células com tecidos específicos, né? Não são em todas as células que eles estarão presentes, mas na sua grande maioria sim. E ausentes nas células vegetais, o que já mostra para vocês uma diferença entre a célula animal e a célula vegetal, né? Até aqui, essas semelhanças, essas diferenças, ajudam na classificação das células e ajudam também a fixar melhor esse conteúdo, né, pela quantidade de informações que vocês estão tendo aí. As tabelas elas estão te orientando justamente para você fazer esse quadro comparativo entre uma estrutura e outra, e dando continuidade, nós temos aí estruturas de armazenamento. Temos os lipídios, que são armazenados em gotas, em gotículas, né, de gorduras dispersas no citoplasma. Geralmente, isso é uma característica animal, né? A gente não tem célula gorda, célula vegetal gorda, né? São as células animais que vão possuir essa característica, né? E como é que a planta, quando ela precisa de substância, né? Quando ela precisa repor
energia de onde ela vai extrair? Ela vai extrair de uma outra fonte de armazenamento, que é o amido, né, armazenado em plastos, né? Lembrando mais uma vez que nem todos os plastos são cloroplastos, né? Vamos ter outros tipos de plastos, e esses são os plastos de amido. Temos também plastos de água, plastos de nutrientes e resíduos, então vamos ter vários plastos aí com várias funções de armazenamento de amido e outras substâncias. E nós temos aí, finalmente, os plasmodesmas, né, que são substâncias ausentes nas células animais e presentes nas células vegetais. Agora, eu quero falar um pouquinho para vocês, voltando aí, duas estruturas que eu citei anteriormente, que são as mitocôndrias e os cloroplastos, ou plastos de modo geral, né? Mas dando ênfase nos cloroplastos. Essas duas estruturas, por acaso, né, com os adventos da tecnologia, descobriu-se que elas possuem um material de DNA próprio. Mas por que uma célula com toda a sua estrutura nuclear, contendo material de DNA e RNA, possui organelas que têm DNA que não é igual a elas, né? Existe uma teoria que diz que, na verdade, mitocôndria, né, é uma vertente, né, teórica, para explicar um pouquinho por que cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA próprio, né? Essa vertente diz que eles já foram um tipo de bactéria, né? Um indivíduo que não possui núcleo, para lembrar vocês aí, e por um processo de endossimbiose, eles foram aderidos, eles foram envoltos por uma célula mais complexa, mais evoluída, e essa célula permitiu que esse indivíduo, né, desenvolvesse suas funções metabólicas, né, em troca de abrigo, em troca de nutrientes que ela fornece a esse indivíduo. Então, isso aí é uma teoria muito interessante para explicar essa informação que eu passei para vocês, né, de que mitocôndria e DNA não possuem um material igual ao material genético do núcleo da célula. Para vocês terem uma ideia, as mitocôndrias, né, fazendo um outro recorte aqui de curiosidade, elas são geralmente oriundas de células maternas, né? Lembrando aí os ovócitos que depois da fecundação, que durante o processo de fecundação se tornam óvulos e ao finalizar, junto com o gameta, vão formar o ovo ou o zigoto. Então, o gameta masculino, ele é uma estrutura tão pequenininha que ele vai possuir o quê? Uma carga de energia muito grande e não vai ter uma estrutura celular como a gente estuda geralmente, né? Com as três partes principais, membrana, citoplasma com organelas e o núcleo propriamente dito, né? Ele vai ser reduzido, né, por causa da sua função, né, passar por canais e correr aí uma grande distância, percorrer uma grande distância até chegar ao óvulo. E o óvulo, ele aumenta de tamanho durante o processo de formação do gameta feminino e contém todas as suas informações, né, incluindo o núcleo e todas as outras organelas. E nele vai estar presente a mitocôndria. Portanto, né, se fizermos um mapeamento genético através de mitocôndrias, sabe-se que você está estudando, né, uma linhagem materna, né, porque elas só podem ser transmitidas pela mãe e não pelo pai, né? Isso aí é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês e eu espero que estejam todos bem e até a próxima.